que pena que não existe forma de desver certos filmes, né? Porque certamente isso ajudaria e muito. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Bird Box Barcelona, o primeiro filme derivado do longa lançado em 2018 e que, por sinal, fez um enorme sucesso na Netflix. O longa, protagonizado por Sandra Bullock, não contou com uma mega aprovação do público nem crítica, mas fez sucesso suficiente para garantir essa sequência protagonizada por Mário Casas, galã espanhol conhecido por filmes como Um Contratempo e a série O Inocente. Bird Box Barcelona conseguiu expandir o universo do primeiro filme ao apresentar os primeiros meses desse apocalipse sob uma nova ótica. Na verdade, nem tão nova assim, já que ele repete muito do que já sabíamos por meio do primeiro filme. E esse spin-off peca em vários pontos e o resultado é decepcionante. Quase uma bomba. E ao final de sua 1h50 de duração, percebemos que pouco se salva nessa história. E se você quer entender um pouquinho mais do porquê que eu digo tudo isso, já sabe, aqui faço uma análise sem spoilers e, num segundo momento, comento um pouquinho mais sobre essa produção, dando detalhes. Então, se você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular diretamente para eles, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que está aparecendo aqui em tela. Antes disso, faço a análise e a lição de casa você já sabe. Não esquece o like agora no comecinho e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e curte vídeos sobre filmes e séries. Dito isso, bora compreender por que Bird Box Barcelona é um filme tão decepcionante. Bem, em Bird Box Barcelona, o mundo entrou em colapso após certas criaturas misteriosas fazerem pessoas se suicidarem. A única forma de se proteger dessas criaturas é não vendo elas, ou seja, é preciso tampar e proteger os olhos de alguma forma e não olhar diretamente para as criaturas. Com isso, os seres humanos passam a viver escondidos em locais fechados ou precisam arriscar a vida andando com olhos fechados. E nessa sequência conhecemos o Sebastián, vivido por Mário Casas, e que apenas está tentando sobreviver a essa força misteriosa que está dizimando a humanidade. Durante a jornada de sobrevivência dele, ele conhece outros sobreviventes. No entanto, talvez os objetivos deles para o futuro possam divergir. Olha, paro por aqui porque qualquer coisa que eu possa falar além disso seria grande spoiler. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, esse longa aqui não é de nenhuma forma uma sequência relacionada ao primeiro filme. A única conexão que realmente existe entre essas duas histórias é esse universo compartilhado, sendo que os eventos de Bird Box Barcelona praticamente se passam 5 anos antes dos eventos de Bird Box. Então, se você não assistiu Bird Box de 2018 e tá na dúvida se pode ou não assistir Bird Box Barcelona, eu te digo, você não vai ficar perdido se você não assistiu o primeiro filme, já que esse spin-off não depende dos eventos de Bird Box e também o contrário vale. Os eventos de Bird Box em nada são afetados pelo que acontece em Bird Box Barcelona. E meio que essa informação já acaba estragando o final desse filme que se passa na Espanha. Na parte com spoilers eu explico um pouquinho melhor disso. E em resumo, se apenas você quiser assistir Bird Box Barcelona, não tem problema. Quer dizer, na verdade, tem problema sim. Porque Bird Box já não é um filme tão bom assim. Eu até consegui aproveitar ele, mas não é grande coisa. Mas Bird Box Barcelona consegue ser ainda mais fraco que ele. E o mais triste de tudo é que esse filme que acabou de estrear tinha muito potencial. E realmente, eu aproveitei muito o primeiro ato e fiquei empolgada com ele. Tanto que eu fiquei.
que diacho que tá acontecendo aqui? Porque a trama começa de uma forma muito ousada, logo de cara mostrando como essas criaturas permitiram uma evolução natural dos seres humanos, onde não ter a visão é uma vantagem competitiva para aqueles que estavam adaptados à escuridão antes desse caos todo. E a transição entre o primeiro ato e o segundo é surpreendente. Eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído. E com um começo tão frenético como esse, quem iria poder imaginar que posteriormente o longa iria se tornar um grande banho de água fria? Por consequência, sou obrigada a reconhecer que a primeira meia hora de filme é bacana, bem interessante. No entanto, depois disso é só ladeira abaixo. Mas eu tinha esperanças que poderia melhorar. Então por isso, e unicamente por isso, que eu aguentei até o fim. E digo pra vocês, é fácil identificar qual é o grande problema que matou o filme logo depois dessa primeira meia hora. Quer dizer, existem vários pequenos problemas na produção, mas esse em particular foi o que mais me pegou de um jeito que não teve volta e forma de desver. E digo mais, facilmente esse primeiro ato poderia render um curta bem interessante. Isso se deve ao fato dele trazer uma pegadinha que tá muito bem escondida, tanto no trailer da produção quanto na sinopse, mas é a grande sacada genial da história. No entanto, após essa revelação, o restante do filme ficou completamente comprometido. Para ser ainda mais precisa, além da trajetória dele se tornar previsível, também é demasiadamente longa, porque existiam formas muito rápidas e práticas dele encurtar tudo aquilo. Como público, eu consegui pensar em várias soluções rápidas e fáceis para ele resolver tudo que ele queria naquele filme. Então, a revelação que acontece no primeiro ato foi um pouquinho cedo demais e não levou o filme para uma direção ousada. Muito pelo contrário, acabou tornando ele muito arrastado. Fora que essa narrativa aposta numa estrutura muito similar à narrativa do primeiro filme e que, por sinal, não funcionou tão bem assim nele. Ou seja, esse derivado aposta no mesmo erro, onde encontramos uma passagem no passado e outra no presente que são construídas simultaneamente. Porém, o que assistimos do passado no primeiro ato é interessante, só que tirando isso, todo o restante do que envolve o passado nessa história acaba soando redundante e descartável. Já a narrativa do presente segue pelos caminhos que já sinalizei aqui. Logo, Bird Box Barcelona é um filme tristemente mal estruturado. No entanto, apesar do final não ser uma coisa que a gente fala, oh meu Deus, que coisa boa, ainda assim, ele sabe preparar o terreno para uma continuação que poderia ou não se passar na Espanha. E infelizmente já até prevejo, se rolar uma terceira parte para essa franquia, certamente iria preservar a estrutura dos dois primeiros filmes. Escolhe um território, pega um ator ou atriz popular no país em questão e cria dois arcos, um no passado e outro no presente. E simples assim, num passe de mágica, o filme tá pronto. Se adicionarem algumas migalhas sobre as entidades, ótimo. Se não, tudo bem também. Basta falar que o mistério em torno delas é o que torna tudo tão interessante. E eu acredito que Bird Box pode ser uma franquia de fórmula pronta, na qual a Netflix pode explorar até a última gota. E sabemos que esse streaming adora isso, assim como a Disney adora um live action. Basta lembrar, por exemplo, que a Netflix não deixa La Casa de Papel ser encerrada de uma vez por todas e vira e mexe fica anunciando aí um derivado. La Casa de Papel, Coreia, Berlim, e na prática percebo que Bird Box Barcelona é um forte indicativo que essa franquia tá em andamento. E sinceramente é com pesar que faço esse balanço do filme, porque, mais uma vez, repito, ele tinha potencial. Basta perceber que os personagens são atrativos, porém mal desenvolvidos, e a discussão sobre luto que a trama traz facilmente poderia ser explorada de uma forma muito potente. Mas no fim a trama abraçou uma narrativa que blefa com fé e cristianismo, sem saber
para onde caminhar com isso. Fora que deixa algumas lacunas que não fazem muito sentido nessa história. Por exemplo, nesse primeiro momento, animais são ou não são afetados pelas criaturas? No filme encontramos uma resposta um pouco dúbia para essa possibilidade. E somado a outros probleminhas, o filme tem muita dificuldade para desenvolver um drama razoável e o tom de suspense é trabalhado entre trancos e barrancos. Só para vocês terem noção, no auge do desfecho dessa história, a gente tem um momento muito patético, que é quando as entidades, as criaturas, sobem escadas para atacar o pessoal. As mesmas criaturas que conseguem dizimar a humanidade precisam subir escadas. Enfim, Bird Box Barcelona não é tão ruim assim ao ponto de entrar em listinhas de piores do ano, porém, se entrasse, eu não estranharia. Mas essa foi apenas a minha experiência com o filme. E se você pretende assisti-lo, tenho que te avisar. Vou para a parte 2 do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada para você, beijinhos e tchau, tchau. E agora, se você segue comigo, bora compreender mais detalhes de Bird Box Barcelona. Bem, a grande sacada do longa é que o Sebastián, o protagonista, ele é imune à alteração suicida que as criaturas causam no cérebro humano. E ele é o que no filme é chamado de vidente. E basicamente, esses videntes são pessoas que podem ser imunes à tentação suicida, mas não totalmente imunes à criatura, visto que esses videntes fazem de tudo para que outros seres humanos sejam expostos às criaturas. Ou seja, os videntes podem não ser manipulados para se matarem, mas ainda assim são manipulados. E no filme percebemos que o protagonista é manipulado por meio da lembrança que ele tem da filha dele que morreu, a Ana. Já que após a morte dessa personagem, por meio de um vidente que a forçou a abrir os olhos, ele fez o mesmo, abriu os olhos para tentar salvar a filha. Mas ele não se tornou um suicida. Na verdade, foi consumido por uma tristeza bem na hora e por isso se tornou um vidente. Para ele, essas criaturas se manifestam por meio da menina e levam o personagem a acreditar que a única forma dos dois se reencontrarem e ficarem juntos de fato é se ele levar todos os cordeirinhos da terra para a direção certa, para a salvação. Traduzindo, por meio da Ana, as entidades incentivam ele a fazer outras pessoas abrir os olhos. E aqui é no sentido literal da coisa mesmo. Ou seja, os videntes são pessoas que têm mentes propícias a serem manipuladas pelas criaturas, pois estão passando por um momento difícil e esses monstros se aproveitam da fragilidade de suas mentes. E vale destacar que o protagonista, assim como outros videntes acabam fazendo, fingia para pessoas comuns que nunca teve contato com essas criaturas, apenas para poder enganá-las e levá-las até as criaturas e forçá-las a abrir os olhos. Então, é por isso que ele utilizava aquele óculos, que na verdade tinha fundo transparente e só ele sabia. Mas o que de fato são essas criaturas? Aqui em Bird Box Barcelona, não descobrimos muito mais sobre elas do que no primeiro filme. Sabemos apenas que elas assumem as formas dos piores medos dos personagens, as maiores tristezas deles, assim como a maior perda que tiveram. Podemos não saber as origens delas, porém sabemos que elas transformam eles em algo que podem usar para manipular os seres humanos. E é por isso que cada ser humano tem uma experiência diferente com essas criaturas. Por exemplo, o Sebastián inicialmente enxerga as criaturas como anjos e seres de luz. Já o padre enxerga as criaturas como criaturas de Deus. E para ele está apenas cumprindo a vontade de Deus ao abrir os olhos das pessoas. E é preciso levar em consideração que as criaturas podem se manifestar por meio de voz, ou seja, as pessoas que estão vendadas escutam elas e as pessoas que estão de olhos abertos enxergam as criaturas, porém, de acordo com sua maior dor, a sua maior tristeza, o seu maior medo, o seu grande luto,
Enfim, o filme até nos dá uma explicação mais científica para tudo isso, como se essas criaturas apostassem em tentativas e erros, até encontrar algo que o personagem dê atenção. Mas esse argumento não é tão bem encaixado dentro da história e até soa um tanto forçado. Logo, não dá para saber qual é a verdadeira aparência dessas criaturas. E, consequentemente, já deu para perceber que a forma que a criatura se manifesta para cada pessoa define se ela vai se tornar um suicida ou um vidente. E por que e como Sebastian consegue se livrar delas? Assim como grande parte das perguntas que temos acerca de Bird Box Barcelona, essa é outra pergunta que fica no ar. Tudo que sabemos é que ele começa a estranhar a essência das criaturas a partir do momento que ele ajuda elas a matar o Octávio. Porque não saiu uma luz do corpo dele como normalmente saía das outras pessoas. E ele começa a se questionar se aquela Ana é de fato a Ana dele. E também se o que ele está fazendo é realmente atos de bondade para salvar aquelas almas ou se é algo maligno. E pensando que as criaturas se alimentam do luto do personagem pela perda da Ana, de alguma forma a Sofia, a garotinha alemã que ele começa a ajudar como intérprete, pode ter ajudado ele a superar o luto pela filha morta. E por isso que ele começou a criar imunidade aos efeitos das criaturas. Só que no final ele acabou morto, né? O único personagem que conseguiu fazer isso bateu as botas, já que ele acabou impedindo o padre de atingir a Sofia e a Claire, o que viabilizou que elas conseguissem chegar até o topo do teleférico e logo depois tocarem aquele sino e serem salvas pelos militares. E quando elas finalmente estão seguras, a Sofia reencontra a mãe sã e salva e observamos que aquele castelo antigo é uma fortaleza autossuficiente, com alimentos sendo cultivados e até mesmo com estudos em andamento para encontrarem uma cura contra essas criaturas. E esses estudos tentam provar que videntes apresentam alterações epigenéticas no DNA, ou seja, são fatores ambientais que alteraram seus DNAs. Por exemplo, estresse, abuso, violência e até mesmo o luto. E os estudos procuram saber se os videntes apresentam uma alteração epigenética em comum e estão tentando entender se o DNA deles pode apresentar uma cura para as criaturas. Eles estão realizando testes em ratinhos de laboratório por meio do sangue de um vidente e esses bichinhos são expostos a uma criatura em uma pequena câmara e a pesquisa consiste em verificar quanto tempo aguentam antes de se suicidarem. Ou seja, dentro daquela fortaleza há ao menos uma criatura capturada e, ao meu ver, isso não é um bom sinal, já que em algum momento, seja por erro humano ou não, essa criatura pode ser solta e causar um grande estrago. E vale destacar que, muito possivelmente, aqueles militares não obtiveram sucesso, já que esse filme se passa entre 5 e 4 anos antes dos eventos do primeiro filme. E se, na realidade da Sandra Bullock, não existe uma cura, é porque falharam. Traduzindo, para quem percebe essa conexão, o final é meio que arruinado. E, no geral, é isso que eu tinha para falar. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o filme, deixa aqui nos comentários. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!